Olá, queridos nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e hoje eu vou falar do meu penúltimo jogo nessa lista grandiosa que a gente está fazendo sobre grandes jogos em pequenas caixas. E hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre o Thief's Market. Esse joguinho aqui que foi lançado no Brasil pela Cronos editora, Cronos Games. Ele foi criado pelo Dave Chalker. Gente, esses jogos pequenos só tem nome difícil de falar, né? É difícil. Ele é um joguinho que vai de 3 a 5 pessoas. O tempo médio de uma partida é entre 30 e 50 minutos. Então ele pode ser um jogo um pouquinho longo. E assim, eu não sei muito bem definir qual tipo de mecânica que ele usa, mas uma delas é a do Set Collection. E como eu já expliquei aqui no vídeo do Fung e do Port Royal, acho que eu falei sobre isso também, vou deixar o link aqui no card, o Set Collection é uma coleção de cartas. Então, uma das mecânicas envolvidas em Thief's Market é a coleção de cartas. Você vai comprar algumas cartas e essas cartas vão te trazer alguns efeitos. A temática desse jogo é um pouco peculiar. Nela, os jogadores da partida vão encarnar ladrões. O objetivo do jogo é saber quem vai ser o rei dos ladrões. Então ela vem até com uma cartinha aqui de rei dos ladrões, que a editora Cronos Games faz uma piadinha aqui no fundo, no verso da carta, falando que você pode tirar uma selfie com a carta, publicar nas redes sociais com a hashtag deles e marcando a editora, e que você pode ficar com essa carta até que alguém consiga surrupiá-la de você. A temática dele é bem engraçada, ela é bem surreal. E como é que funciona o jogo? O jogo vem com alguns dados. Eu adoro jogo com dados, gente. São geralmente as peças mais bonitas dos jogos, costumam ser os dados. E ele traz alguns dadinhos aqui, ó, com 6 faces diferentes. Eu vou mostrar as faces aqui para vocês. Tem as faces das gemas, que tem a gema vermelha, a gema azul. Não tá focando, né, meninas? A gema verde e a gema branca. Além das gemas, também tem o lado do saco dourado, um saco de ouro, e o lado da máscara púrpura. O lado das gemas, ele vai servir para você comprar as cartas que tem no jogo. Como eu falei, cada carta tem um efeito. O lado que tem o saco dourado, no final de cada rodada, vai fornecer para o jogador que ficar com esse dado as moedas de ouro. Moedas de ouro. Focou? Não sei se focou. O lado que tem a máscara púrpura, ele vai fornecer láureas. Láureas. E cada láurea dessa vale 1 ponto de notoriedade no fim do jogo. Qual é o objetivo do jogo? Juntar pontos de notoriedade. Quem no fim do jogo tiver mais pontos de notoriedade, quer dizer, quem foi o melhor ladrão, quem foi o rei dos ladrões, o ladrão mais notório, vai ganhar o jogo. Então como funciona? No início do jogo, os jogadores vão pegar uma quantidade determinada desses dados que eu mostrei e jogar. No centro da mesa vão ficar esses dados, junto com o marcador de jogador inicial. E depois que os dados são rolados, cada jogador vai ter uma chance de pegar os dados que vão estar ali na pilha central. Depois que os dados são rolados, você não pode mais mexer neles. Então o lado que ficar para cima é o que vai ter que permanecer até o fim da rodada. E o jogador da vez tem algumas opções. Ele pode tanto pegar alguma quantidade determinada de dados que está no centro da mesa, ou pegar todos. Se ele pegar todos, ele obrigatoriamente tem que pegar o marcador de jogador inicial. Então ele pode pegar alguns dados, todos, ou ele pode roubar dados dos outros jogadores, caso alguém já tenha pego. Então se você for o primeiro jogador, que o manual fala que o primeiro jogador vai ser quem fez o furto mais recente, então se você for o primeiro jogador, você escolhe quantos dados você vai pegar. O segundo jogador e assim por diante, ele vai ter a mesma opção, de pegar alguns dados da pilha central, caso ainda tenha. Se ele pegar tudo, ele tem que pegar o marcador do jogador inicial, ou ele pode roubar alguns dados do jogador que já foi antes dele. Se você opta por pegar dados do jogador anterior ou de outros jogadores, né, você sempre tem que pegar todos os dados daquele jogador, só que você vai devolver um dado para a pilha central. Então você nunca vai ficar com todos. E a regra também diz o seguinte: você não pode roubar dados de jogadores que tenham apenas um dado.
Então se qualquer jogador tiver só um dado, você não pode roubar dele. Então, dentre essas opções de pegar alguns dados da pilha central, ou todos os dados, ou roubar dados de alguém, isso vai se desenrolando com todos os jogadores, até que todos os jogadores tenham pelo menos um dado à sua frente. Então, quando isso acontecer, não vai ter mais nenhum dado no centro da mesa, e cada jogador vai ter um número X de dados. Com esses dados que o jogador angariou para si, a partir do primeiro jogador, ele vai poder comprar as cartas que vão estar abertas no jogo. As cartas, elas se dividem em A, B e C. São 3 pilhas de cartas que também vão estar no centro da mesa, dividido entre essas letras. E o jogo começa sempre com as cartas da pilha A. Vão ser abertas 5 cartas da pilha A na mesa. E a partir do primeiro jogador, depois que todo mundo tiver os seus dados, vai comprar cartas da pilha A. Você só pode comprar uma carta por vez, a não ser que você já tenha uma outra carta à sua frente que diga o contrário. E as cartas são divididas mais ou menos assim. A gente tem aqui o custo da carta. Então quem quiser comprar essa carta tem que jogar fora, gastar, né, um dado com uma gema azul. Então ele vai pegar essa carta e trazer para si. Aqui em cima tem alguns ícones que... não tá aparecendo direito, né? Aqui em cima tem alguns ícones que podem trazer funções diferentes no jogo. Geralmente a carta fala, se você tiver X ícones iguais, você ganha 3 pontos de notoriedade. Se você tiver tantos ícones iguais, você vai ganhar tantos pontos de notoriedade. Esse ícone aqui, que é o ícone do gatuno, ele dá ponto de vitória no fim do jogo. Então quem tiver cartas com a maior quantidade de ícones de gatuno, que é esse roxinho aí, vai ganhar 3 pontos de notoriedade no final. O segundo lugar ganha 1 ponto de notoriedade. E esse é o único ícone específico que dá pontos dessa forma. Os outros ícones vai depender do que diz a carta. Então, voltando aqui à carta, a gente tem o custo dela, o nome da carta, uma arte, que a arte do jogo ela é muito legal. Todas as cartas têm desenhos engraçados, muito bem feitos. E aqui embaixo vai ter o efeito que a carta faz. Cada carta vai ter um efeito diferente. Algumas cartas têm efeito nessa fase que você joga os dados, né, que você está ali roubando. Algumas cartas têm efeito quando você vai comprar as cartas, né, tanto da pilha A, quanto da pilha B, quanto da pilha C. Isso pode variar 1, 2 ou 3 dados. Varia da pilha da carta. As cartas da pilha B são mais caras que as da A. E as cartas da pilha C são mais caras que todas as outras, então vão sempre exigir mais dados para você conseguir adquirir. E outras vão ter funções no fim do jogo, trazendo pontos de vitórias se você atender ao requisito daquela carta. Então, como eu disse, no início do jogo a gente vai sempre comprar as cartas da pilha A. Vão ser abertas 5 cartas, cada jogador compra uma e vai gastando os dados que conseguiu no início da rodada. Depois que cada jogador comprar uma carta, aquelas cartas da pilha A são repostas até completar 5 e a rodada seguinte se inicia. Jogando os dados, o jogador inicial pega quantos dados quiser e os jogadores seguintes vão pegando ou os dados da pilha central ou roubando dados entre si. Lembrando que nunca pode ficar ninguém sem dados. Todos os jogadores têm que ter pelo menos um dado à sua frente para conseguir comprar alguma carta. Depois que as cartas da pilha A acabam, quer dizer, quando você não consegue mais abrir cartas da pilha A para fazer 5 cartas abertas, você começa a pilha B. Então a pilha B é um pouco mais cara, mas pode ser que fiquem 5 cartas da pilha B abertas e as que sobraram da pilha A que não foram compradas. Então aí a partir desse momento vão ser sempre compradas as cartas da pilha B até que elas acabem. E nisso vão surtindo os efeitos das cartas entre as rodadas, né? Entre a fase de roubar os dados, a fase de comprar as cartas. E quando as cartas da pilha B também acabam, parte para a pilha C até que elas também terminem. E aí quando as cartas da pilha C terminam, quer dizer, você não consegue mais abrir carta da pilha C para completar 5 cartas no mercado, né? Que é o que o manual chama, o jogo termina. E aí entra na fase de contar os pontos. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre as moedas de ouro é que elas não servem só para você ganhar ponto de vitória no final para quem tem mais moeda. Ela também serve como coringa. Então, iniciou uma rodada, jogou os dados, fez toda aquela fase de compra. Os dados que sobraram com os jogadores que tem essa face aqui são convertidos em ouro, como eu já falei. E aí nas rodadas seguintes você pode gastar o ouro como coringa. Então vamos supor que você tem uma carta lá, por exemplo aqui, o tapa-olho da chefia.
ele custa uma gema azul, uma gema vermelha e uma gema branca. Se você não tem dados com essas 3 gemas aqui na sua frente, você pode gastar tantas moedas de ouro quanto você quiser para cumprir esses requisitos, porque a moeda de ouro vale como coringa. Então você pode gastar aqui até 3 moedas de ouro para comprar essa carta sem precisar gastar os dados. Eu vou mostrar algumas cartas aqui para vocês verem as artes, elas são bem interessantes, são muito bem feitas. Então aqui da pilha A tem aqui arte. Uma coisa que a gente nunca comentou aqui é que a gente sempre coloca sleeve nas cartas. O que é sleeve? É esse plástico aqui, esse saquinho que a gente coloca em todas as cartas para poder proteger. Isso acaba dando um pouco de reflexo na carta, né? Vocês veem aqui que a luz natural aqui do nosso ambiente faz muito reflexo. Então assim, eu não costumo tirar os sleeves porque dá muito trabalho colocar de volta, tá, gente? O que mais? Tem aqui o servidor corrupto. Quem é que nunca viu um desse na vida que atira a primeira pedra? Receptador. A arte, a coloração é muito legal das cartas, eu gosto bastante. Agora algumas cartas da pilha B. Tem aqui a nobre interesseira. O que mais? O esconderijo bem abastecido. Todas as cartas têm essa temática bem humorada. Essa aqui é engraçada. Tem as cartas dos vidrinhos coloridos fajutos. Eu não vou mostrar aqui da pilha C pra não me estender demais, né? O vídeo já tá um pouco comprido pra um jogo desse. Então, como eu falei, no fim do jogo vai ganhar quem tem mais pontos de notoriedade. Como é que se contam os pontos? Como eu falei no início, quem tiver mais ícones de gatuno vai ganhar 3 pontos. A segunda pessoa que tiver mais ícones de gatuno ganha 1 ponto de notoriedade. O jogador que tiver mais moedas de ouro no decorrer do jogo, essa moedinha aqui que eu mostrei, também vai ganhar 3 pontos de notoriedade, não tem segundo lugar. No final do jogo também os jogadores vão ver todas as suas cartas que foram compradas durante o jogo, ver quais delas fornecem pontos de vitória dependendo do requisito que foi cumprido, e vai somar esses pontos com aqueles pontos que eu já falei do ícone de gatuno e da moeda de ouro, com os pontos das láureas. Como eu falei, cada láurea dessa vale 1 ponto. Então vão se somar todos esses pontos, e o jogador que tiver mais pontos de notoriedade vence. No caso de empate, o jogador que tiver mais pontos de infâmia, né, do laurel de infâmia, ganha. Se ainda assim o empate persistir, o jogador que tiver o maior número de cartas compradas à sua frente vai ser o vencedor. Se ainda assim o empate persistir, o que é um pouco difícil, o jogador que tiver a maior quantidade dessas fichinhas aqui de laurel ganha. Que no fim do jogo, se ainda assim, depois de tudo isso, o empate continuar, o manual fala o seguinte: vai ganhar aquele que pegar o marcador de primeiro jogador e sair correndo dizendo perdeu o malandro, perdeu o malandro. Não é mais ou menos isso, não, mas é tipo isso. Então é mais ou menos assim que o jogo se desenvolve. Agora, partindo pra avaliação pessoal. A gente não jogou muito o Thief's Market. Acho que esse jogo só viu umas 2 vezes aqui em casa ainda. Eu confesso que, apesar da temática atípica e de toda essa arte voltada para o cômico, ele é divertido, mas ele não me agradou muito. Não sei se é por falta de jogar, talvez se a gente jogar mais vezes eu mude de opinião. É um jogo divertido, até por conta de toda essa temática, e o lance de roubar uns dados dos outros, isso causa uma treta até legal pra quem gosta de jogos de treta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de curtir, dar o like nesse vídeo aqui, compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam também de dar uma passada lá na Bodogami, a nossa parceira aqui do canal. Eu dei uma olhada lá, o Thief's Market tá esgotado, mas ele tava num preço muito bacana lá. Então você pode colocar o seu e-mail lá para receber uma notificação quando ele voltar pro estoque deles. Conferir também os outros lançamentos que sempre aparecem por lá. Fiquem ligados no nosso blog e aqui no canal e até a próxima. Tchau! Olá, querido. E hoje eu vou falar sobre caminhão. Dave Chalker. Ele pode. Desculpa. A moto. Se ele pegar tudo, tem que pegar o jogador do. As pilhas da carta B são mais caras que as pilhas da carta. As cartas da pilha.
Nossa senhora. As pilhas da... A gente vai sempre comprar que vai vencer quem pegar o marcador de jogador de primeiro.